Bora lá, pessoal, a gente está no curso de tópicos especiais, tá? Então, a ideia aqui é a gente conseguir corrigir a atividade da semana passada. Então, navegando pela atividade, eu consigo visualizar o seguinte: havia um questionário, né, com algumas perguntas, e a ideia aqui é que os alunos respondessem. Então, com o intuito de corrigir, comentar, dialogar com vocês sobre o que foi feito, né, como foi feito, eu criei essa proposta de aula, né, e eu acredito que seja bem interessante para a gente trabalhar, perfeito? Então, deixei separadinho aqui as atividades. Gostaria de enfatizar aqui as informações apresentadas, né, no texto a seguir foram retiradas da atividade que os alunos mesmos escreveram. Então a gente vai dialogando, vai conversando com as propostas. Então, basicamente, na atividade foi submetido 4 artigos, tá? Desenvolvimento de um protótipo de automação predial ou residencial utilizando a plataforma de prototipagem eletrônica Arduino, prototipagem com Arduino aprendizado de ciências, desenvolvimento de sistema de automatização para o monitoramento de pH em aplicações de sistemas hidropônicos e virtualização da plataforma robótica para realizar o controle de posicionamento com regimentação visual, perfeito? Então, basicamente, a ideia era os alunos analisarem esses artigos, lerem e responder esses questionários aqui. Então, primeira pergunta, né? Nos artigos propostos para leitura, é possível desenvolver algum projeto para ser realizado no TADS, né? TADS é o curso que a gente tem de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. E aí, levando em consideração nossa característica do campus, né? Que é um campus de zona rural e extensionista, tá? Descreva quais e informe o porquê. Perfeito? Então, a primeira resposta referente a essa pergunta aqui dos alunos foi o seguinte: sistemas para controlar e monitorar as diversas áreas dos campos, como sistemas para monitorar os rebanhos, as culturas, para tornar mais eficiente e de fácil de monitorar todas essas áreas. De fato, o IFES Campus Santa Teresa ele tem uma área gigantesca, então é uma proposta de trabalho, né? Um projeto que contemple alguma forma de automatizar ou melhorar ou fazer esse monitoramento é bem interessante. Então está bem válida a resposta, é muito legal a proposta, inclusive. Poderia detalhar melhor, né? Mostrar alguns passos, né? Algumas ideias, né? Mas já é um pensamento aqui bem interessante, perfeito? Segundo, sim, a resposta. É possível realizar as atividades levantadas nos artigos, levando em consideração a grande facilidade de acesso a objetivos dos artigos. Isso faz com que o leque de possibilidades seja amplo para que projetos voltados para o meio rural possam ser feitos com êxito. Em questão dos artigos sobre automação predial, também seria de fácil acesso devido ao grande diversidade de áreas de moradia dos alunos, etc. De fato, lá nos artigos, um deles fala sobre a automação, né, residencial e predial, que tem aí alguns pontos interessantes, que são, por exemplo, o controle de acesso, né, visualização, enfim, tem também, se eu não me engano, um controle de acesso ao uso da máquina, né, de água, então isso é bem interessante. E em consideração ao nosso público-alvo, né, que a gente tem um internato, tem vários alunos, seria bem interessante mesmo conseguir tornar algo mais autônomo, né, inserir algumas funcionalidades ali nos nossos prédios que sejam mais automáticos. Por exemplo, o acendimento, né, acender as luzes quando a gente estiver no corredor, o uso até das torneiras, né? O sistema por exemplo, ventilação, abertura, ter um controle ser automático, ter determinado horário, determinada temperatura atingida no prédio, ele poder ser acionado e assim refrescar, enfim, tem um montão
e tem bastante projeto aqui, bastante ideia que dá para ser produzida, perfeito? Terceiro aqui, sim, projetos que combinasse automação e agricultura se encaixaria no contexto. A exemplo de projetos que automatizassem o processo de regagem, né, ou adubagem das culturas. Um dos artigos falava sobre o sistema hidropônico, né, mas a automação na agricultura e não se resume a sistema hidropônico. A gente pode utilizar bastante um controle, né, de irrigação para ter um cuidado maior com o uso da água, certo? Ainda mais nesse período de escassez hídrica que a gente sofre, é bem interessante. Então, tá perfeito também a resposta, achei bem legal a colocação. Resumidamente, sim. A gente está na quarta questão, então, quarta resposta. Resumidamente, sim, principalmente levando em conta os dois últimos artigos, onde, baseado no campus em que nos encontramos, surgem centenas de possibilidades de mesclar tecnologia com o meio rural de produção ou até mesmo biológico, onde a tecnologia atualmente se mostra eficiente ao estudo da biovida. Perfeito, é uma excelente colocação. Se eu não me engano, os dois últimos artigos, vou até verificar aqui, foram desenvolvidos no campus, isso, foram desenvolvidos no campus Santa Teresa, através de um programa de iniciação científica PIBIC, perfeito? Quinta questão, conforme artigos lidos em projeto que poderia ser desenvolvido pelo TADES, seria, conforme artigos lidos, um projeto que poderia ser desenvolvido pelo TADES seria um sistema de irrigação com sensores que medissem, né, quando o terreno estivesse seco e automaticamente começasse a irrigar a área que estivesse seca ou ser acionado por um dispositivo móvel. A ideia do projeto seria pela razão de termos cursos na área de agronomia e biologia. Seria automatizar a irrigação, né? Eu só peço que quando vocês forem propor, né, e verificar, ou se forem desenvolver um projeto nessa área, não utilizem o sensor do Arduino de verificação do ambiente que está seco, perfeito? Esse sensorzinho aqui, ele é muito frágil, ele oxida muito fácil e projetos com ele duraria no máximo 2 a 3 meses. Então, a partir de 2, 3 meses, a gente verificaria um problema gravíssimo, porque ia ter leitura de dados errados, o sensor não ia funcionar, então tomem cuidado, perfeito? E aí eu peço para listar alguns equipamentos que foram utilizados, né? Na segunda questão eu peço para listar alguns equipamentos que foram utilizados no desenvolvimento dos projetos dos artigos. Então é quase um estudo dirigido, né? E aí os meninos responderam, vamos lá. Primeira resposta, sensores de luminosidade, sensores de temperatura, Arduino, sensor de aproximação, baterias para utilização do mesmo, sem estar conectado ao PC, que faz sentido, né? Fonte de alimentação, microcontroladores, medidor de pH, dentre outros. Perfeito. Segunda questão, entre os materiais utilizados, posso citar sobre um projeto que tive participação, que é o projeto de instalação hidropônica automatizada, usando um robô de posição com regimentação visual. Nesse pude trabalhar com um Arduino Uno, com um sensor de pH. Também foram usados itens para completar a parte do projeto com válvulas solenoides, etc. Perfeito. Terceira resposta, conversor USB serial, LDG, cabo de conexão, módulo Bluetooth, chassi, carcaças de policarbonato reciclado. Os principais equipamentos, quarta resposta, os principais equipamentos citados que foram utilizados em conjunto com o Arduino foram, então a gente tem um LDR de luminosidade, o LM35 sensor de temperatura, coolers, dissipadores de calor, lâmpadas, laptops, computadores, celulares, chapa de aço, acrílicos, alumínio de reciclagem, madeiras, recipientes, né, mangueiras, motor ligado, via Bluetooth. Lembrando que ali eu peço os equipamentos, tá bom? Então, realmente, ele entra aqui com o alumínio, madeira, e aí tá totalmente válido. Não citei e não exigi equipamentos eletrônicos, perfeito? Então, tá
Tá certíssima a resposta, muito bem detalhado. E vamos continuar. Baseado no nosso campus, por se tratar de um meio rural, Baseado no nosso campo, por se tratar de um meio rural, o primeiro artigo seria interessante para ter um posicionamento melhor da luminosidade em todo o terreno de forma eficaz, onde os gastos com energia são gigantes e onde poderia ser refeito de forma bem mais proveitosa para todos e para o bem-estar dos frequentadores. Perfeito, mas essa resposta aqui, né, deveria estar na primeira pergunta. Sexta resposta da segunda, então a gente tem Arduino, sensores LEDs, cabo de conexão, conversor USB serial, sensor de distância por ultrassom, shield motor Garagino, caixa de engrenagem com 2 motores marca Tamiya, brinquedo retroescavadeira, rodas e esteira, módulo Bluetooth HC05, chassi e carcaça, bateria de celular, válvula solenoide, sensor PH e módulo relé. Aqui eu acho interessante a gente observar alguns nomes, por exemplo, HC05, certo? Ele cita LM35, então esses nomezinhos a gente vai criar uma familiaridade, porque é muita gente que utiliza os mesmos sensores. Isso é interessante, perfeito? Então, vamos lá. Na tentativa de interdisciplinar os projetos apresentados nos artigos, qual projeto você se proporia a desenvolver juntamente com os outros cursos do campus Santa Teresa? Informe o curso e descreva os motivos. Então, a gente tem técnica informática, o protótipo de automação residencial ser usado para controlar o ambiente nas salas, fazer algumas alterações como o controle de luz para que não sejam todas acesas, dependendo da luminosidade do ambiente presente. Também ajustar o ar para que ele entre num ciclo mais controlado, os mesmos ajudariam a economizar a energia do campus. Muito boa ideia, tá? Excelente. E aí envolveria técnica informática. Perfeito. Então, a gente tem que informar qual é o curso que está utilizando e qual é a ideia. Como citado anteriormente, tive a oportunidade de participar dos projetos que foram listados e foi uma colaboração com a agronomia. Optar por participar de um projeto foi por querer ter uma experiência com Arduino e também por ser algo desafiador entender como funciona o processo de hidroponia na prática e o controle de pH. Perfeito, curso agronomia e sistema hidropônico. Baseado no nosso campus, por se tratar de um meio rural, o primeiro artigo seria bem interessante para ter um posicionamento melhor da luminosidade em todo o terreno de forma mais eficaz, onde os gastos com energia são gigantescos e onde poderia ser refeito de forma bem mais proveitosa para todos e para o bem-estar dos frequentadores. Aqui ele informa apenas que o meu é rural, mas não diz qual é o curso que estaria envolvido. Então tem que se atentar à pergunta. A pergunta foi qual é o curso e qual o projeto. Informe. Então aqui não foi citado o curso, então está em débito aqui, tá bom? Falta o curso. Baseado no nosso campus, por se tratar de um meio rural, e está repetido, desculpa. E a quinta, virtualização da plataforma robótica para realizar o controle de posicionamento com realimentação visual, biologia. Então o projeto é virtualização da plataforma e o curso seria biologia. Agora por quê? Segundo conversa com uma das alunos do curso, eles têm a necessidade que projetos com os citados ajudem na irrigação de plantas que estarão em pesquisa e estudo por eles. Tem bastante errinho de português aqui, mas vamos lá. É o curso de virtualização, tem uma plataforma robótica, né, para realizar a inspeção de plantas e plantios, né, cultivares. E aí a biologia estaria interessada porque eles têm pesquisa relacionada a isso. Legal, é bom saber. Perfeito? Pessoal, basicamente essa é a correção, esse é o diálogo, é a conversa que eu queria ter com vocês em relação ao assunto, né? A correção desse questionário. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. Perfeito? Então até a próxima.
A gente se vê por aí. Abração.